Então, gente, vamos lá. Vamos para mais uma aula. E essa aula é uma aula importante, porque é a aula que é a base de tudo que a gente vai ver em biologia. É a aula sobre origem da vida. Eu coloquei aqui a primeira coisa que eu estou apresentando para vocês é uma comparação interessante. Né? A Terra foi reduzida, teve o seu tempo reduzido a um mês. Então você está vendo um calendário de um mês e aqui ó, surge a Terra é formada e cada dia do calendário corresponde a 150 milhões de anos. De modo que ao longo de 30 dias o que temos é toda a história da Terra, 4,5 bilhões de anos. E aqui há uma série de eventos que então, reduzidos por um mês, vão acontecendo. E o que chama muita atenção aqui, que vocês estão vendo, é isso aqui. Ó, né? O homem moderno, né, nossa espécie, o Homo sapiens, chega apenas a 10 segundos, perdão, 10 minutos, né, para finalizar o último dia do ano. Né, 10 minutos apenas. Né? Sendo que a história recente, documentada nossa, corresponde a apenas 5 segundos, né, de um mês inteiro. Eu coloquei para a gente ter uma noção, né, da nossa contribuição em tempo concreto para a história do planeta. Né? Bom, a ideia de origem da vida, ela é uma ideia que, obviamente, ela é tão antiga, ou pelo menos a tentativa de explicação da origem da vida é tão antiga quanto a própria filosofia. E de modo que o primeiro cidadão que oferece uma explicação supostamente científica para a origem da vida é o Aristóteles, isso ainda antes de Cristo. Né? Não foi ele que usou essa palavra, mas essa palavra foi usada posteriormente para sintetizar o que o Aristóteles representou, e a gente chama isso de abiogênese. Abiogênese quer dizer, o a é um prefixo de negação, né, sem, biovida, gênese origem. Então, ao pé da letra seria a vida vem do não vivo, seria mais ou menos isso. Ou seja, a vida vem da matéria bruta. Essa concepção aristotélica ela se sustenta no fato de haver um princípio ativo na matéria, que em determinadas condições ambientais, esse princípio ativo ele, vamos dizer assim, detona a formação da vida. A ideia da abiogênese, essa concepção aristotélica, ela acabou sendo confirmada, entre aspas, como eu coloquei no slide, aqui, né, com a ideia de que o senso comum, a ideia das pessoas, pudesse confirmar de verdade que isso viesse a acontecer. O caso mais tradicional de todos era os vermes que brotavam na carne enquanto apodrecia, ratos, experimentos que foram feitos, né, que mostravam que ratos podiam brotar de camisas sujas e que sapos exalavam da lama. Bom, todo mundo sabe, ou ao menos supõe, que precisamos de um pouco de confirmação para essas teses, embora elas ficaram em voga por muito tempo. O primeiro registro que a gente tem experimental no sentido de, vamos dizer assim, enfrentar a concepção aristotélica foi de um italiano chamado Francesco Redi no século XVII. O que o Redi fez foi mostrar que as larvas, na verdade o povo dizia verme, né, ainda fala hoje, né, que os vermes que brotavam da carne, na verdade não brotavam da carne coisa nenhuma. O que acontecia é que eles dependiam do encontro da mosca, da visita da mosca à carne. Tanto que quando o Red tampou aqui os vidros e a mosca não teve a oportunidade de entrar em contato com a carne, os tais vermes não apareciam. Diante disso, na verdade, ele sistematizou tão interessantemente o seu trabalho que ele conseguiu demonstrar e associar que esses vermes, na verdade, não eram nada mais nada menos que formas juvenis da mosca, ou seja, faziam parte da metamorfose que é típica dos insetos como a mosca. Né? Quando isso aconteceu, tá, surgia então
uma primeira evidência experimental de que talvez a abiogênese não fosse correta. E também não foi criado pelo Redd, mas os sucessores do Redd e estudiosos, né, da biologia, que seria uma ciência que estava em construção na época, colocaram que Redd então inaugurava uma outra ideia, a ideia da biogênese, que em síntese significava que a vida vem da vida. Em algum tempo depois, já no século seguinte, o inglês John Needham e o Spallanzani, um italiano, degladiaram publicamente a respeito de experimentos que pudessem se anular e conseguiram hipóteses e seguiam hipóteses totalmente adversas, né? O Needham, esse primeiro inglês, confirmando a abiogênese, e o Spallanzani negando a biogênese e confirmando o que o Redd havia feito, só que agora em nível de micro-organismos. O que eles fizeram? O Needham faz uma fervura num caldo nutritivo, um caldo de organismos de carne, vegetais, enfim. Faz essa fervura, veda o tubo depois da fervura, sendo que antes ele deu uma olhada para ver se havia algum micro-organismo, antes de fazer essa vedação que se dava logo após a fervura. Ele checou e não havia micro-organismo. Ele tampava o vidrinho, deixava o vidrinho fechado por uma semana, depois ele abria o vidrinho. Quando ele abria e examinava o caldinho que estava lá dentro, o que ele achava? Micro-organismos, ou seja, eles brotaram. Isso foi Needham. Vocês vejam bem que eu já, de modo provocativo, já botei esse veda do Needham com aspas, né? Bom, o Spallanzani faz a mesma coisa, pega o caldo, ferve, examina, não tem nada, e ele fecha. Inclusive ele fez uma vedação interessante, que ele deformou o tubo e acabou fechando com o próprio tubo, né, o tubo de vidro, e depois de uma semana ele abria, olhava, não tinha micro-organismos, né? Então, o que acontece aqui como decorrência um do outro, né? Resultados diametralmente opostos, né? E isso gerou um debate que poderia, talvez, aos olhos, né, de hoje, ser tranquilamente vencido pelo Spallanzani, mas não foi o que aconteceu. Muita gente acreditava perdão, que o Needham, na verdade, ele tinha feito a coisa certa, e que o Spallanzani, na verdade, tinha feito duas coisas. Primeiro, estragado o caldo. E segundo, impedido com que o ar entrasse no caldo e pudesse efetivamente gerar vida. Então foi necessário entrarmos aí no século XIX, e um francês, o Louis Pasteur, ele faz um experimento que é definitivo em relação a essa questão. Vocês veem na sequência, ele pega o caldo nutritivo, deforma o gargalo do tubo, no entanto sem fechar o gargalo, você vê que o gargalo fica aberto. Depois ele faz uma fervura no caldo, observa que não tem nenhum micro-organismo no caldo, e em tubos controlados que ele deixou fechado e depois só abriu depois de uma semana, o caldo continuava sem micro-organismos, tá? E livre de micro-organismo, ele provava que, apesar do vidro estar aberto, os micro-organismos realmente não brotavam. E o caldo não estava estragado, porque ele simplesmente deixava alguns poucos dias, né, esse caldo aberto, e ele, né, produzia os micro-organismos. O que o Pasteur conseguiu fazer foi exatamente provar que a presença desses micro-organismos não era exatamente uma geração espontânea, como também ficou muito conhecida essa ideia, né, de que os organismos estavam sendo gerados pelo caldo, e sim havia uma contaminação externa. Tome muito cuidado em relação ao Pasteur, ou ao que ele fez, porque é o seguinte: o que o Pasteur fez foi destruir, vamos colocar assim, uma corrente de pensamento, que era a biogênese, mas, no entanto, não constrói uma nova ideia a respeito de como surge a vida. Então, o experimento do Pasteur não prova a origem da vida, mas prova que a explicação da biogênese foi uma explicação equivocada. De modo que,
entramos no século XX, no século passado, sem uma explicação de como teria surgido a vida, né? Olha que coisa interessante. Vou tomar um chazinho aqui só para quebrar o ritmo. Pois muito bem. No início do século XX, um inglês, John Haldane, e um russo, Vladimir Oparin, trabalhando independentemente um do outro, eles chegaram a uma ideia sobre a origem da vida que a gente chama hoje de evolução química gradual. Eles partiram da seguinte proposta. Está aqui, ó. A ideia deles se sustenta no fato de a atmosfera pré-biótica, ou seja, antes de formar os seres vivos, antes de existirem os seres vivos, era uma atmosfera muito diferente da atual. Essa atmosfera sofreu ação de diversos agentes ambientais, especialmente agentes físicos, como radiações, ultravioleta, por exemplo, descargas elétricas, né, como acontecia nas tempestades e assim por diante. Sob a ação desses agentes físicos, essa atmosfera primitiva, os gases da atmosfera primitiva teriam reagido entre si e formado as primeiras moléculas orgânicas, que literalmente caíram do céu, né? Elas precipitaram com a chuva e acabaram, vamos dizer assim, fertilizando os mares primitivos, transformando os mares primitivos num verdadeiro caldo orgânico, numa verdadeira sopa orgânica. E nesse ambiente absolutamente orgânico haveria então condições de ter surgido o primeiro ser vivo. Essa sequência da atmosfera primitiva até a gente chegar aqui no primeiro ser vivo, essa ideia é conhecida como evolução química gradual. A ideia de Oparin e de Haldane. Oparin e Haldane então fizeram essa proposta, e aqui eu tenho um pouco do visual, né, do que é efetivamente a proposta. Vocês estão vendo aqui no alto à esquerda os gases. Vocês conhecem esses gases? Dá uma olhadinha. Então acho que dá para reconhecer alguns, né? Aqui o vapor da água, que alguns insistem em dizer que não é exatamente um gás, mas eu vou pedir uma licença para os químicos aqui, vou chamar de gás. O gás hidrogênio, aqui o metano e aqui a amônia. Então esses gases na atmosfera primitiva teriam sofrido a ação dos agentes físicos, como eu falei para vocês, o caso, por exemplo, de descargas elétricas, teriam precipitado para os mares primitivos, e que teriam então virado um verdadeiro caldo, uma verdadeira sopa orgânica. Essas moléculas se agruparam e formaram moléculas orgânicas, né, mais complexas, perdão, e teriam então resultado em formas complexas que então, mais complexas ainda, que então chegaram à formação do primeiro ser vivo. Aqui um pouco dessa situação que aconteceu na água, nos mares primitivos. Você vê as moléculas se agrupando, tá? E formando esses grupamentos, tá? Eles ficaram conhecidos com um nome que até hoje usamos, que é o termo coacervados, como está aqui, ou coacervatos, como está aqui. Esses agrupamentos moleculares, veja bem, eram agrupamentos moleculares. Toma cuidado, porque é muito característico das provas, é uma coisa bem manjada, inclusive, de tentar dizer que isso eram os primeiros seres vivos. Eles não foram os primeiros seres vivos, tá? Esses agrupamentos, na verdade, eles criaram condições, eles reuniram condições que, uma vez determinadas algumas propriedades que são inerentes à vida, aí sim teria surgido a vida. De modo que coacervado não é ser vivo, mas é o seu precursor de alguma forma. Bom, muita gente questiona, se a gente terminasse a aula agora, questiona se a ideia de Oparin e Haldane não é um belo roteiro de um filme. Mas em 1953, um norte-americano que trabalhava na Universidade de Chicago publicou em 1953, Dr. Stanley Miller, está ele aqui, um resultado de trabalho formidável. Você está vendo aqui o Dr. Stanley Miller está segurando um balão de vidro. Você vê que tem um líquido avermelhado aqui. Esse líquido é o grande resultado do trabalho do Miller. Essa foto é uma foto característica e épica, vamos dizer assim, em relação ao trabalho que ele fez. Ele montou a Terra primitiva no laboratório dele usando esse equipamento que vocês estão vendo aqui. E diante desse equipamento, olha só que interessante que ele fez. Ele botou água aqui, aquele balão que ele está segurando é esse balão aqui. Você vê que no início do experimento era a água que tinha.
tá? E no final, voltando aqui, olha lá, ele tem um líquido avermelhado. O que aconteceu? Ele colocou os gases sugeridos por Oparin Haldane, ou seja, metano, amônia, vapor d'água e gás hidrogênio, dentro de um recipiente formado, né, desenhado, e aqui ele recebia descargas elétricas, está vendo? Ele deixou esse aparelho em funcionamento por cerca de uma semana. E esses gases passaram então a fazer reações entre si e acabaram formando, vamos aqui para a tabela, uma série de compostos orgânicos, chamando a atenção 6 deles, que são esses que estão no fundo mais azul, que são glicina, alanina, valina, prolina, ácido aspartico e ácido glutâmico, que são aminoácidos. Então ele obteve aminoácidos a partir desses gases. Essa evidência é uma evidência formidável que alavancou, vamos dizer assim, a ideia de Oparin Haldane. Outro dado muito interessante que esse slide está trazendo é que essas mesmas substâncias orgânicas foi achado no meteorito norte-americano, mostrando que esse processo que se deu aqui na Terra, ou poderia se dar na Terra, concretamente, evidencialmente, se deu em outro lugar do planeta. O que é uma evidência, como eu insisto, né, muito interessante, e eu diria até para alguns, até um pouco assustadora, vamos dizer assim, que eu diria para vocês que, em termos científicos, seria uma prova das mais contundentes de, não que de vida fora da Terra, mas da sua possibilidade. Bom, de 53 para cá, muita coisa passou e novos cientistas trabalharam com evidências na área, e a atmosfera parece, por uma série de evidências, ter sido um pouco diferente da atmosfera que o Oparin Haldane propuseram e que o Miller testou. Hoje, o gás hidrogênio que foi testado, ele é colocado como possível ausente na atmosfera primitiva, mas em compensação outros gases são aceitos já como gases primitivos, que é o caso do dióxido de carbono, do gás nitrogênio, do monóxido de carbono e do dióxido de enxofre. Repetindo aqui, o dióxido de carbono, o gás carbônico, o nitrogênio, o monóxido de carbono e o dióxido de enxofre, dióxido de enxofre. Essa atmosfera é muito semelhante à atmosfera de Marte e Vênus, exceto pela presença do vapor d'água, e essas evidências já foram obtidas também pelos robôs da NASA, que conseguiram identificar um pouco da composição atmosférica dos nossos planetas vizinhos, tanto que fica mais para dentro do nosso sistema, que no caso seria Vênus, e o que fica um pouquinho para fora, usando a Terra como referencial, né, que é Marte. Bom, olha só, interessante também esse quadro, mostrando a evolução da atmosfera ao longo do tempo da Terra. Você vê que o nitrogênio é um gás que ainda hoje se mantém como abundante e mais abundante. O vapor d'água e o dióxido de carbono caíram assintosamente ao longo do tempo. O metano e a amônia desapareceram. E o grande aparecimento que houve foi o do oxigênio, graças à atividade, sobretudo à atividade fotossintética dos organismos que assim fazem a fotossíntese. Bom, uma última questão a respeito de origem da vida surgiu o primeiro ser vivo, quem era ele? O registro mais antigo hoje que a gente tem de vida consta da presença dessas pedras que demonstram atividade biológica. Essas pedras foram achadas na Austrália, são estromatólitos, e a datação é de 3,7 bilhões de anos, e o organismo inicial teria uma aparência relativamente próxima de cianobactérias atuais, ou seja, são bactérias fotossintetizantes. A gente não tem certeza se é esse efetivamente o primeiro ser vivo, mas é o fóssil mais antigo que a gente tem hoje. Tá? Existem ainda duas hipóteses que vão se alternando ao longo do tempo como mais bem vistas, pelo menos pelo meio científico. Há aqueles que defendem que a hipótese heterotrófica, de que o primeiro organismo era um organismo heterótrofo, ou seja, ele não produzia o seu próprio alimento, e a despeito disso, na verdade, ele fazia uma fermentação, lembrando que o oxigênio, como eu mostrei aqui, nessa evolução da atmosfera, o oxigênio não estava presente livre no início, enquanto substância, né, no início dos tempos, de modo que a hipótese heterotrófica
não pode contar nem a autotrófica, pode contar com a presença exata do oxigênio ali. E a hipótese autotrófica, que ao contrário disso, sugere que o primeiro organismo ele teria sido um organismo que produzia o seu próprio alimento. Tá? Por muito tempo, até porque o Parin e Haldane defenderam a hipótese heterotrófica era vista como uma hipótese quase consensual e mais aceita. Mas, sobretudo dos anos 90 para cá, né, a descoberta daquele fóssil que eu acabei de falar e as pesquisas vêm destacando a importância da ideia da hipótese autotrófica. De modo que nas questões que porventura vocês vierem a fazer, meus queridos, a gente sempre torce que a questão nunca trabalhe assim. Começa a questão assim, segundo a hipótese mais aceita, qual? Qual das duas é a mais aceita? E a gente torce sempre para a questão começar assim, segundo a hipótese heterotrófica, e aí você faz todo o desenrolar dessa hipótese. E a hipótese autotrófica, mesma coisa. A hipótese heterotrófica ela tem um encaminhamento muito característico, né? Que sugeria o seguinte: primeiro os organismos fermentaram, essa primeira aqui, né? Primeiro os organismos fermentaram, no segundo momento surgiram organismos, né, que faziam fotossíntese e então liberaram oxigênio, e no terceiro momento surgiram os organismos que faziam respiração aeróbica, que poderia então fazer respiração aeróbica pela presença do oxigênio. Por isso que eu botei essa sustentação darwiniana aqui, porque é uma história do mais simples, sendo sucessor, ancestral de organismos mais complexos, e tem aí uma historinha bem concatenada, né? Bom, o certo é que, em suma, o que houve ao longo do tempo evolutivo foi a vida realmente surgiu da matéria inerte, né, na matéria não viva, mas não com aquele romantismo do aristotelismo e da abiogênese. Né? As células formaram a partir dessas moléculas, a fotossíntese veio ao longo do tempo para modificar definitivamente a atmosfera colocando oxigênio, o sexo foi fundamental para criar novidades, né, nos organismos e gerando possibilidades de adaptação enorme nas espécies que então surgiam. Depois surgiram, essa complexidade foi se dando, surgiram os eucariotos até surgir os organismos multicelulares, sendo que um dos últimos que surgiu, como eu mostrei no início da aula, foi exatamente a gente.